Olá, pessoal, meus amigos, bom dia. Cheirinho de café. Alguém quem tá com cheirinho de café na cozinha, né? É tão gostoso acordar de manhã, um dia tão bonito, um céu azul, e aí a gente celebra mais um dia. E eu gosto do café, adoro o cheiro do café. Estava aqui tomando um golinho enquanto a nossa música de introdução tocava. Já temos algumas pessoas aqui conosco desde cedo. Maria Luísa Capão, bom dia, Maria Luísa. Tá desde o iniciozinho aí, a Sônia Santana, a Fran, bom dia, Fran. Sônia Ribeiro, bom dia. A Alcideia, Marquinho Forcela, Marquinho, bom dia. Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? A Neuzeli lá da Allan Kardec, bom dia. Maria Luísa Capão tá perguntando, cadê Isabel? Cadê Isabel? Lá do Ismael, você tá falando, né? Quem sabe ela aparece hoje. Marilúcia de Carvalho, bom dia. A Marinês, bom dia. A Cláudia Simonetti, lá do Allan Kardec, bom dia. Ana Cristina, bom dia. A Didi, lá do Allan Kardec, bom dia. A Nadir Teles é a Didi, tá? Regina Rocha. A Celinha, na conta do marido, do Jeová. Malu Lemos, Maria Araújo. Maria Luísa tá falando que gosta muito do cheiro de café também. Adoro cheiro de café. Cheirinho de café. Eu, quando vou fazer o café, que eu abro o pote de café assim, sempre dou uma fungada no pote. O cheiro do café é muito bom. Eleazar Carvalho, bom dia. Bom, pessoal, eu vou ler a nossa mensagem de hoje. Nós começamos há uns 3 dias, né? Hoje é a mensagem número 3 do livro Agenda Cristã, do Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, ali, nossa mensagem é número 3, é o capítulo 3, intitulado Privilégios Cristãos. Fala assim: manter suprema fidelidade a Deus. São os privilégios, né? Esquecer os próprios desejos, atentando aos superiores desígnios. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros se desesperam. Guardar fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, a modo de não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. É isso aí, gente. Esse é o texto que a gente vai estudar hoje. Chegou a Maria Araújo, o Eleazar Carvalho, a Vera Conde, a Lígia Clara e o Marquinhos falando que está melhorando a cada dia. É isso aí, Marquinhos, um dia de cada vez. Todo mundo tem os seus momentos que a gente precisa superar. E aí a gente vai trabalhando, vai trabalhando. O importante, como diz aqui na primeira frase, né, do texto, é manter suprema fidelidade a Deus, né? Como Jesus, quando Jesus pergunta lá ao doutor da lei, lá antes da parábola do bom samaritano, né? Como que você lê a lei? A lei. Aí ele responde: amar
a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, né? E ao próximo como a si mesmo. O que significa isso, né? É a gente, é, quando ele fala com todo o seu entendimento, é a gente aplicar o nosso conhecimento, aplicar o nosso discernimento quando a gente vê alguma coisa, qualquer coisa que aconteça no mundo, a gente tem que olhar para aquilo com discernimento, né? Aí ele fala assim: esquecer os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Quando precisa, né, quando a gente chega existem situações que a gente tem que deixar de lado os nossos desejos. Às vezes, sei lá, você quer assistir alguma coisa na televisão, mas tem reunião no centro. Tem até uma camiseta que o pessoal está vendendo agora, não posso ir, tem o centro, né? A camiseta escreve assim no peito, né? Não posso ir, tem o centro, que é uma resposta que a gente faz muitas vezes. Às vezes as pessoas chamam, vamos fazer não sei o que, não sei aonde, hoje à noite. Não posso ir, tem o centro. Por que que a gente fala isso? Por que que a gente faz isso? Porque a gente tem um compromisso, né? Ou tem uma reunião mediúnica, ou tem uma palestra, ou você coordena uma evangelização, ou você tem que ir para a evangelização, você tem que levar seu filho na evangelização, né? E a gente tem esse compromisso, né? Porque são coisas importantes. Conquistar a si mesmo, outro privilégio cristão. Por que que é um privilégio, né? Porque a gente tem que lutar para conquistar nós mesmos, né? A tal da melhoria contínua, da reforma íntima, renovação espiritual. Ontem, na segunda-feira à noite, nós estávamos estudando lá no, no estudo que faço às segundas-feiras à noite. A gente estava estudando sobre a história de Marta e Maria, né? Jesus chega lá na casa de Lázaro, Lázaro não estava, e a Marta recebe Jesus e ela começa a trabalhar, arrumando tudo para atender ele, e Maria está lá sentada ouvindo Jesus falando lá, né? Embasbacada, né? Bebendo aquilo tudo. E aí Marta vira para Jesus e fala: Pô, tu não tá vendo que eu estou trabalhando para caramba aqui? Fala para Marta, fala para Maria, desculpa, fala para Maria me ajudar. Aí Jesus fala: Não, ela tá pegando a melhor parte, né? Ela tá ali, né? Renunciando. Na verdade, ele fala para Marta que ela tem que renunciar ao trabalho ativo. Ela está na hora dela pegar um pouquinho do trabalho contemplativo, né? Porque a melhor parte era a parte que Maria estava pegando, que era o conhecimento de Jesus, né? E ela tinha, então, estava na hora dela parar de trabalhar, de correr para lá e para cá e pensar um pouquinho, né, nela. E aí o André Luiz fala aqui: retirar lucros eternos de perdas temporárias. Que às vezes a gente erra, né? Aí a gente erra e aí a gente pode aprender com o erro, né? A gente aprende de três maneiras básicas, né? Quando a gente erra e aí, poxa, deu errado e você sofre as consequências. Quando a gente vê o outro errando e vê que o outro passou né, teve as consequências, a gente fala assim: nossa, não vou fazer isso não, porque eu vi que fulano fez e deu errado. E quando a gente entende, usa o nosso discernimento e percebe: não, não vou por esse caminho não, porque se eu fizer, com certeza vai dar errado, né? Retirar lucros eternos de perdas temporárias, é isso aí. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar enquanto quando os outros desesperam. Às vezes, né, a gente vê a situação, as pessoas ficam muito desesperadas. Meu Deus do céu, o que que vai acontecer e tal. E aí a gente, às vezes, ficar sereno em algumas situações, ficar calmo, pode ser a melhor solução, né? Eu estava conversando, a gente conversando com nossos amigos aqui,
né? Aí uma pessoa não pôde participar do nosso ensaio lá, do nosso grupo, e aí fala, eu tô com isso, tô com aquilo, tô fazendo aquilo, aquilo outro, e bababá, tô todo ocupado. Eu falei, calma. É verdade, tem épocas na vida que a gente precisa trabalhar. Isso tudo quando chegar no fim, você vai ver que valeu a pena, que o trabalho valeu a pena. Se não chegou se não está valendo a pena ainda, se não está resolvido, se não está calma, porque não chegou no fim. Mas vai chegar no fim, né? Então não se desespere. Guarde a fé acima da tormenta de dúvidas, que é a próxima frase, né? Ele está falando aqui, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, porque a gente precisa, né, ter fé. Às vezes, será que vai dar? Eu não vou conseguir, acho que vai dar errado, né? Nossa, eu estou perdido, não tem saída. Tem que ter fé, porque ajuda sempre vem, né? Ontem também a gente conversou sobre o amigo importuno, né? Aí Jesus contando a história do cara que bate na porta do outro pedindo ajuda, e o outro fala: Ah, tá de noite, tá me perturbando, já tá todo mundo dormindo. Aí Jesus fala: Olha, ajuda, o amigo vai ajudar, nem que seja porque o outro está enchendo o saco dele. Então, assim, a gente precisa entender que a ajuda vem sempre. Se a ajuda vem de um amigo, imagina de Deus, imagina da providência divina. A ajuda vem sempre, né? Onde é que eu estou aqui? Calar a tempo, de modo a não ferir. Às vezes a gente vê algumas coisas, né? E a gente vai e fala, dá aquela resposta ríspida, né? A pessoa olha para você e você tem aquela primeira reação. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta para os espíritos, né? Como é que eu posso, quando está falando da interferência dos espíritos nas nossas vidas, né, no mundo material? Ele pergunta: como é que a gente pode identificar o que que é meu, o que que é dos espíritos? Quais são os pensamentos que são meus, que são dos espíritos? Os espíritos respondem: geralmente, o que primeiro que vem na tua cabeça é teu, que é aquela história. A pessoa chega para você, fala uma coisa e você reage. E você reage mal, né? A gente fala daquela latida, "Uau!", né? E essa primeira relação é aquela que machuca. Por isso que André Luiz fala assim: calar a tempo, tentar pensar antes de falar, né? E deixar com que a inspiração dos bons espíritos f- façam que a gente tenha uma reação melhor do que a nossa reação íntima, porque às vezes a gente ainda está lá, né? Pensando com egoísmo, pensando com orgulho e tal. Falar com proveito. Isso é uma coisa interessante. Eu vejo, nós somos espíritas, nós somos expositores, a gente vem aqui e fala, né? E então a gente precisa, quando a gente fala em público, falar coisas que sejam proveitosas. As coisas, o que são coisas proveitosas? Falar coisas elevadas. E a gente tem que tomar cuidado, preste atenção, nós que somos expositores espíritos. A gente não pode tomar cuidado para não falar mal. Porque quando a gente começa a falar mal do outro, ou de alguém que fez alguma coisa errada, ou de alguma situação, e que você se revolta, você entra na mesma vibração, na mesma frequência daquela situação ali, que você está falando mal. Então, às vezes, mesmo nós sendo espíritas, sendo expositores, a gente entra nessa armadilha e a gente começa a falar mal de outras situações. Ah, porque isso assim, 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 assado. A gente toma partido, né, de situações que a gente gosta, a gente toma partido de situações políticas, a gente toma partido de situações mundiais, a gente às vezes exagera, a gente começa a falar mal. Eu não estou falando da gente ficar quieto e não se revoltar contra a injustiça, mas tomar cuidado da maneira como a gente fala, porque a gente não pode incitar o ódio, porque tudo que a gente fala em público tem consequência para a gente, né? Quantas vezes eu já ouvi, aprendi isso, né? Alguém fala, mas André, você falou lá não sei aonde. Eu já contei essa história aqui, né? Uma vez, fazer uma palestra há pouco tempo lá no Allan Kardec, e aí, falando de planejamento reencarnatório, aí tinha uma pessoa que estava na plateia e falou assim: Ah, uma vez eu estava sentada
numa reunião de estudo aqui, e aí uma pessoa, a coordenadora, e eu contei a história para ela de uma pessoa que estava sofrendo, que queria se separar, e aí essa pessoa foi lá e falou para mim assim: "Deus, você não pode separar de jeito nenhum. Não é isso que a doutrina espírita fala". Aí eu perguntei para a pessoa: "Mas vem cá, a pessoa se separou?". "Não, não se separou. Está casada até hoje?". "Tá". Então imagina se a coordenadora do estudo tivesse falado: "Não, é melhor separar", né, porque tem consequência o que a gente fala. Tem consequências. Então ela falou certo. É melhor você correr atrás, porque a nossa obrigação quando a gente está no relacionamento é fazer o máximo possível para poder manter aquilo, fazer de tudo. Se não der certo, se partir para violência, não sei o que, aí não tem jeito, mas, né, a gente tem que se esforçar, porque senão fica muito fácil. Né, não era minha alma gêmea, eu vou separar, não estava combinado, eu errei, não segui o planejamento, e aí no primeiro dificuldade a gente pular fora, não pode, né? Servir sem recompensa, né? A gente trabalha, depois ele fala aqui assim, ajudar em segredo, servir sem recompensa e ajudar sem segredo. A gente, trabalha, né, trabalha um trabalho voluntário, né, o que a gente faz no Allan Kardec, por exemplo, todos nós somos trabalho voluntário. A Ivana está aqui, já chegou, já mandou um bom dia, e ela sempre fala nas reuniões de trabalhadores: "Gente, ó, eu sei que o que nós fazemos aqui é trabalho voluntário, mas é preciso que a gente tenha comprometimento, porque mesmo sendo um trabalho voluntário, tem outras pessoas que contam com o nosso trabalho. Como nós somos poucos, né, o pouco que eu faço, se eu deixar de fazer, vai ficar capenga a tarefa, né. Então a gente precisa, eh, olhar, trabalhar e servir sem querer recompensa, e tem que servir com compromisso, né. A gente precisa fazer isso, né. O próximo aqui que ele fala depois que ele fala de trabalhar, né, ele fala assim: "Sofrer aprendendo e aproveitando". Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, causas das aflições e tal, e aí tem causas anteriores, causas atuais, e aí o Freire fala assim: "Todo mundo sofre, não tem jeito", né, todo mundo, o Espírito Santo Agostinho fala ali: "Todo mundo sofre, desculpa falar isso para vocês, mas nós estamos no mundo de prova e expiação, não tem jeito, todo mundo vai sofrer. A diferença é como a gente sofre", né. Então, a gente tem que aprender a passar pelas dificuldades e aprender com aquilo, porque tudo que a gente passa na nossa vida é aprendizado. A lei de amor é a que vigora. Nós não passamos por dificuldades porque Deus é mau, por vingança, por nada disso. A gente passa por dificuldade porque a gente precisa aprender alguma coisa com aquilo. Então a gente começar a olhar, pô, o que que eu tenho que aprender com isso? O que que eu preciso aprender com essa situação? E aí, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo mais, né? O que mais? Amar sem exigências, né? Quando a gente ama alguém, a gente não pode ficar exigindo, né? Olha, poxa, eu faço tudo para você, você não me faz nada. Você não faz nada para mim. Então a gente precisa amar sem exigir troca, né? Amor não é troca de favores, né? Amor é doação. Quando você ama, você doa, né? O você exigir uma coisa de volta é outra, não é amor, né? É uma troca, é comércio. Cultivar o prazer de ser útil, já está dentro daquela história da gente trabalhar, né? Ser justo, discernir o justo valor das causas e das coisas. A gente tem que dar valor, o valor certo para cada coisa, né? Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de futebol. E aí, futebol é uma coisa importante para mim porque eu acho legal, eu gosto, né? Desde criança eu via meu pai torcendo para o Flamengo, eu torço para o Flamengo e tal. E aí, tudo bem, existe uma brincadeira, né? A gozação aí quando o time perde, outro quando o time ganha e tal. Mas até aí tudo bem. Agora tem gente que briga, tem gente que mata por causa de futebol.
Né? Qual o valor? Pensa bem, qual o valor que isso tem diante de tantos problemas sociais que nós temos no nosso país? Então a gente tem que discernir o justo valor das causas e das coisas. Qual a causa que eu vou abraçar? Né? Qual é o valor disso? Qual é a importância disso real? E às vezes eu vejo que algumas pessoas dão importância demais para algumas coisas que não deveriam ter tanta importância, por exemplo, essa história do futebol. E aí as pessoas se perdem, né? Amparar com sinceridade os que erram e perdoar quantas vezes for necessário. Olha só, né? Lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 886, o Kardec pergunta como Jesus entendia, né, a palavra caridade, né? Indulgência, benevolência e perdão. O que é indulgência, né? O que é benevolência? Benevolência é amorosidade, é a gente olhar para o mundo, olhar para o erro das pessoas, né? Indulgência é olhar para o erro das pessoas e não condenar, é entender, né? Amparar, que a gente precisa dar consolo, não julgar, não condenar. Como ele falou até na frase anterior, né? Tem que discernir o valor certo das coisas, né? A gente só condena, vê a pessoa errou, você condena, não tem jeito, fulano vai parar lá não sei aonde, no abismo, dos umbrais, não sei o quê. A gente está querendo o quê? Que a pessoa vá para o inferno, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Amparar com sinceridade os que erram, né? Indulgência, benevolência e perdão, né? Outra, como é que é o título aqui? Como outro privilégio que o cristão tem, superar obstáculos, né? Os cristãos são conhecidos desde os primórdios lá por serem perseguidos, né? Não é assim? Logo depois que Jesus foi, os cristãos eram perseguidos. Paulo perseguia os cristãos até que ele se converte na estrada para Damasco. E os cristãos superaram os obstáculos, superaram até a morte, né? E aí é o nosso objetivo, superar os obstáculos, porque assim a gente vai chegando lá, o nosso objetivo final é a felicidade. Conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo. Isso aqui é legal, né? Isso aqui é legal. Conservar jovialidade. A gente pode ter uma atitude jovial perante as coisas, perante a vida. A gente pode usar a doçura, afabilidade e doçura, né? Vocês não conhecem, já ouviram falar nessa expressão? A gente precisa conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, porque assim fica mais fácil ver superar os problemas do mundo. Aí a gente consegue se desprender dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, porque o mundo não é o que a gente pensa, né? No mundo existe decepção, existe traição, existe egoísmo, existe um monte de coisa, mas a gente tem que aprender que isso existe e a gente vai superar esses obstáculos todos com bom ânimo. E aí a última frase, a gente vai tem que perseverar no bem até o fim, né? É isso que o André Luiz trouxe para a gente, né? E já chegou, antes da gente terminar aqui, chegou um monte de gente aqui. A Maria Helena, bom dia, Maria Helena. A Ivana, minha irmã lá no Allan Kardec. Ana Capão, o Rogério Maeta, bom dia, Rogério. Antônio Fernandes, Ana Lúcia. A Vera Lúcia Grossi, bom dia. Tânia Maria. Marli. Clarice, minha prima. O Francisco Carlos. A Joelma, Isabel Pise e a Rita lá do Allan Kardec, as duas, a Vera Lúcia Barbosa, Nancy Miller, Leila Moura, Lúcia Constâncio, bom dia, pessoal. Eu sempre falo, né? Vamos dar um like. Quem está lá no YouTube, vou dizer, aperta lá, clica lá no like, que ajuda o YouTube a entender que o pessoal está gostando e aí divulga para mais pessoas. Quem sabe tem mais pessoas que possam ouvir. Se o que a gente está falando aqui tem alguma relevância, né? Então, vamos ajudar a divulgar aí, tá bom? Que todos tenhamos uma excelente terça-feira.